Bom, vamos lá. Bom, para quem não me conhece, acho que todo mundo conhece o Beck Novaes. No momento eu estou como designer de produtos no Homes, mas eu diria que no momento vem acontecendo umas coisas muito loucas na minha vida e provavelmente no ano que vem eu vou me tornar comercial do Homes. Uma coisa maluca. Aí depois, inclusive, eu acho que ao longo da palestra eu falo de outras coisas muito malucas aí que vocês vão entender melhor. E eu estou na Declic desde o início, tá? Antes de trabalhar na Declic, na verdade, eu trabalhava na Macromedia, não sei se vocês lembram da Macromedia. Nossa. Eu trabalhei na Macromedia uns 2 anos, a Macromedia foi comprada pela Adobe, aí eu fui demitido, mas eu tive proposta da Adobe de mais de uma série de empresas, e a Declic estava começando, na verdade. Eu conhecia já o Rafael da época da Macromedia, e ele falou, pô, a gente tá afim de fazer uma empresa, você quer vir trabalhar com a gente? Eu fiquei meio com o pé atrás, porque eu tinha uma proposta da Adobe, né, cara? Eu falei, pô, trabalhar na Adobe é uma empresa que tá começando agora, só que aí os caras me passaram bastante confiança, e eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz realmente profissionalmente. Afinal de contas, a Declic cresceu pra caramba e eu acabei crescendo junto com a empresa, entendeu? Quando você trabalha numa empresa grande, às vezes é muito bom o contato que você tem com pessoas de fora e tudo mais. Na Macromedia era assim, cara, eu ia para os Estados Unidos lá, falava com os caras que estavam fazendo flash e tal. É muito bacana, só que ao mesmo tempo você acaba se tornando um número, né? É muito mais difícil para você se destacar. Então eu tô na Declic desde o início, significa o quê? 8 anos, 8 ou 9 anos, alguma coisa assim, tá? E o tema de hoje é esse negócio aí chamado awareness, que é super complicado. Eu quero basicamente compartilhar com vocês, que é algo que eu busco e eu acho que é importante para todo mundo. Mas, devido à complexidade do tema, é algo que é muito difícil, entendeu? Então, por mais que alguém esteja buscando... Vou te corta isso, mas o Samuel tá falando que tá sem imagem. Sem imagem? Acho que não tá compartilhando a tela. Ah, é verdade. Onde que é mesmo? Aqui, né? Isso. Entire screen. Share. Beleza. Então, assim, como é uma coisa super complicada, eu ainda estou buscando, mas eu acho que eu compartilhando algumas coisas que eu já descobri sobre isso pode ser bom para vocês. Tá? Eu vou começar mostrando um vídeo que eu particularmente gosto muito, que fala sobre o awareness. Quando eu vi esse vídeo, eu tive a impressão que, poxa, agora eu sei o que é isso realmente, mas ainda assim eu acho que o vídeo não expressa bem alguns conceitos e depois do vídeo eu vou passar para vocês. Tá? O vídeo é um pouco longo, mas assim, é um vídeo sensacional. Eu acho que basicamente é um discurso que o cara fez numa turma de formandos na faculdade. Eu, particularmente, acho que está no mesmo nível daquele discurso do Steve Jobs. Acho que vocês já viram aquele discurso do Steve Jobs, né? Assim, é sensacional esse vídeo. Então eu quero começar mostrando esse vídeo para vocês e depois eu entrei com os meus comentários em cima do... There are these 2 young fish swimming along, and they happen to meet an older fish swimming the other way, who nods at them and says, "Morning, boys, how's the water?" And the 2 young fish swim on for a bit, and then eventually one of them looks over at the other and goes, "What the hell is water?" The point of the fish story is merely that the most obvious, important realities are often the ones that are hardest to see and talk about. Stated as an English sentence, of course, this is just a banal platitude. But the fact is that in the day-to-day trenches of adult existence, banal platitudes can have a life or death importance. The plain fact is that you graduating seniors do not yet have any clue what day in, day out really means. There happen to be whole, large parts of adult American life that nobody talks about in commencement speeches. One such part involves boredom, routine, and petty frustration. The parents and older folks here will know all too well what I'm talking about. By way of example, let's say it's an average adult day, and you get up in the morning, go to your challenging white-collar college graduate job, and you work hard for 8 or 10 hours, and at the end of the day you're tired and somewhat stressed, and all you want is to go home and have a good supper and maybe unwind for an hour and then hit the sack early, because of course you have to get up the next day and do it all again. But then you remember there's no food at home. You haven't had time to shop this week because of your challenging job. And so now, after work, you have to get in your car and drive to the supermarket. It's the end of a work day, and the traffic is apt to be very bad. So getting to the store takes way longer than it should. And when you finally get there, the supermarket is very crowded, because of course it's the time of day when all the other people with jobs also try to squeeze in some grocery shopping. But you can't just get in and quickly out. You have to wander all over the huge, overlit store's confusing aisles to find the stuff you want. And you have to maneuver your junky cart through all these other tired, hurried people with carts, etc., cutting stuff out because it's a long ceremony. And eventually, you get all your supper supplies, except now it turns out there aren't enough checkout lanes open, even though it's the end of the day rush.
So the checkout line is incredibly long, which is stupid and infuriating, but you can't take your frustration out on the frantic lady working the register, who is overworked at a job whose daily tedium and meaninglessness surpasses the imagination of any of us here at a prestigious college. But anyway, you finally get to the checkout line's front, and you pay for your food and get told to have a nice day in a voice that is the absolute voice of death. And then you have to take your creepy, flimsy plastic bags of groceries in your cart with the one crazy wheel that pulls maddeningly to the left, all the way out through the crowded, bumpy, littery parking lot, and then you have to drive all the way home through slow, heavy, SUV-intensive rush hour traffic, etc., etc. Everyone here has done this, of course, but it hasn't yet been part of you graduates' actual life routine, day after week, after month, after year. But it will be. And many more dreary, annoying, seemingly meaningless routines besides. But that is not the point. The point is that petty, frustrating crap like this is exactly where the work of choosing is going to come in. Because the traffic jams and crowded aisles and long checkout lines give me time to think. And if I don't make a conscious decision about how to think and what to pay attention to, I'm going to be pissed and miserable every time I have to shop. Because my natural default setting is the certainty that situations like this are really all about me. About my hungriness and my fatigue and my desire to just get home. And it's going to seem for all the world like everybody else is just in my way. And who are all these people in my way? And look at how repulsive most of them are, and how stupid and cow-like and dead-eyed and non-human they seem in the checkout line. Or at how annoying and rude it is that people are talking loudly on cell phones in the middle of the line. And look at how deeply, personally unfair this is. If I choose to think this way in the store and on the freeway, fine. Lots of us do. Except thinking this way tends to be so easy and automatic that it doesn't have to be a choice. It is my natural default setting. It's the automatic way that I experience the boring, frustrating, crowded parts of adult life when I'm operating on the automatic, unconscious belief that I am the center of the world and that my immediate needs and feelings are what should determine the world's priorities. The thing is that, of course, there are totally different ways to think about these kinds of situations. In this traffic, all these vehicles stuck and idling in my way, it's not impossible that some of these people in SUVs have been in horrible auto accidents in the past and now find driving so terrifying that their therapist has all but ordered them to get a huge, heavy SUV so they can feel safe enough to drive. Or I can choose to force myself to consider the likelihood that everyone else in the supermarket's checkout line is just as bored and frustrated as I am, and that some of these people probably have much harder, more tedious or painful lives than I do. Again, please don't think I'm giving you moral advice, or that I'm saying you're supposed to think this way, or that anyone expects you to just automatically do it, because it's hard. It takes will and effort, and if you are like me, some days you won't be able to do it, or you just flat out won't want to. But most days, if you're aware enough to give yourself a choice, you can choose to look differently at this fat, dead-eyed, over-made-up lady who just screamed at her kid in the checkout line. Maybe she's not usually like this. Maybe she's been up 3 straight nights holding the hand of her husband who's dying of bone cancer. Or maybe this very lady is the low-wage clerk at the motor vehicles department who just yesterday helped your spouse resolve a horrific, infuriating red tape problem through some small act of bureaucratic kindness. Of course, none of this is likely, but it's also not impossible. It just depends what you want to consider. If you're automatically sure that you know what reality is and who and what is really important, if you want to operate on your default setting, then you, like me, probably won't consider possibilities that aren't annoying and miserable. But if you've really learned how to think, how to pay attention, then you will know you have other options. It will actually be within your power to experience a crowded, hot, slow, consumer hell-type situation as not only meaningful, but sacred, on fire with the same force that lit the stars. Love, fellowship, the mystical oneness of all things deep down. Not that that mystical stuff's necessarily true. The only thing that's capital T true is that you get to decide how you're going to try to see it. This, I submit, is the freedom of real education.
of learning how to be well-adjusted. You get to consciously decide what has meaning and what doesn't. That is real freedom. That is being educated and understanding how to think. The alternative is unconsciousness, the default setting, the rat race, the constant gnawing sense of having had and lost some infinite thing. I know that this stuff probably doesn't sound fun and breezy or grandly inspirational the way a commencement speech is supposed to sound. What it is, as far as I can see, is the capital T truth with a whole lot of rhetorical niceties stripped away. You are, of course, free to think of it whatever you wish. But please don't just dismiss it as some finger-wagging Dr. Laura sermon. None of this stuff is really about morality or religion or dogma or big fancy questions of life after death. The capital T truth is about life before death. It is about the real value of a real education, which has almost nothing to do with knowledge and everything to do with simple awareness. Awareness of what is so real and essential, so hidden in plain sight all around us all the time, that we have to keep reminding ourselves over and over, this is water. This is water. Bom, quando eu vi esse vídeo, eu acho esse vídeo sensacional, acho um discurso muito foda, bom. muito foda. Quando eu vi esse vídeo eu falei, pô, agora eu entendo melhor o que é awareness, né? Só que, porra, é uma coisa muito foda, é difícil pra caralho. Eu, recentemente, tive a oportunidade de mergulhar um pouco mais no assunto. Na viagem que eu fiz recentemente, eu fiz o Caminho de Santiago, pra quem não sabe, eu andei durante 35 dias, 800 km. Então você tem tempo pra pensar pra caralho. 800 quilômetros. E eu só fiz isso porque eu tava atravessando um momento muito difícil na minha vida. Eu tava me separando. Chegou um dia, depois de 15 anos de casado, que a minha esposa chegou e falou, pô, não quero mais, acho que não dá mais pra gente viver junto. E nessa hora você fala, caralho, fudeu, né? Principalmente porque quando você tá vivendo com alguém, é normal, você perde parte da sua identidade. E aí chega uma hora que você fala assim, pô, quem sou eu agora? Quem sou eu agora? Entendeu? Mas foi a melhor coisa que eu fiz, e eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, sinceramente. Uma coisa que você não entende lá atrás, que você fala, poxa, agora eu vou me separar, o que eu vou fazer, entendeu? Tá certo que a história ainda é muito mais maluca do que eu vou contar pra vocês aí, mas qualquer oportunidade que vocês quiserem. A história é muito... Depois que eu voltei, ela quis voltar, a gente tentou e acabou não dando certo. Mas foi muito bom pra mim, porque recomeçar, pra você recomeçar qualquer coisa, cara, você tem que partir do zero, entendeu? Então naquele momento que você tá ferrado mesmo, é a hora que não resta absolutamente nada. Quando você pergunta para qualquer pessoa que passou por uma dificuldade na vida, seja a perda de um ente querido ou qualquer coisa, o que ela sente, a pessoa vai responder para você assim, vazio. Só que o vazio ele não é uma coisa necessariamente ruim, é uma coisa boa, que significa que você não tem nada. O que você vai construir a partir dali vai ser tudo que você vai ter dali para frente. Entendeu? Então às vezes é bom você aceitar isso. Você aceitar que você tem que passar por isso. Hoje eu entendo isso, mas na hora que isso acontecer com algum de vocês algum dia, não falo necessariamente isso, mas as situações difíceis da vida, na hora que acontecer você não vai entender. Entendeu? Mas depois que passar você vai olhar pra trás e falar, poxa, tipo, entre aspas, dependendo da maneira como você lidou, você vai poder dizer, puta, a vida me deu uma outra oportunidade. Então assim, eu primeiro quero compartilhar só algumas das lições que eu tive nessa caminhada que eu fiz, porque eu acho que me ajudou a chegar um pouco mais próximo do meu entendimento do que é hoje o awareness, que é você ter consciência das coisas, você poder tomar decisões melhores e não simplesmente fazer porque, vamos dizer assim, a sociedade impõe ou o meu chefe impõe por aí, né? A primeira dela é que, assim, a vida está no controle, assim, eu tentava ser um cara muito controlador, assim, muito rígido, sabe? Ó, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. E toda vez que algo saia do meu controle eu ficava nervoso, isso é ruim pra cacete. Às vezes, quem que não fica nervoso no trânsito? Quem não fica? Eu fico. Ah, todo mundo, então. Quem não fica? É foda, né? Agora sim, é uma coisa que não tá no seu controle, né?
Mas como que essa ficha caiu pra mim assim? Eu tô lá andando, eu tô lá caminhando, porra, eu sei que eu não pareço, mas eu tenho 36 anos, mas ainda eu me considero um cara novo, entendeu? Mas enfim, eu tô andando assim, teve um dia que eu tava andando muito devagar, velho, porque depois do primeiro dia você pega uma descida tão filha da puta, isso eu aprendi também. A subida é tranquila. Assim, você precisa do condicionamento físico. Agora a descida arregaça seu joelho. Então eu peguei uma descida tão ferrada no final do primeiro dia que nos outros dias seguintes eu tomei cataflã 33 dias seguidos, entendeu? Porque eu não aguentava de dor no joelho. E tinha dia que eu tava andando muito devagarzinho. E porra, velho, tinha uns tiozinhos de 60 anos andando bem mais rápido que eu, cara. Então imagina, o cara de 36 anos andando devagarzinho e de repente passa um tiozinho. Eu lembro do japonesinho, bem velhinho, que ele passou a primeira vez assim pra mim e falou hello, né? Hello, né? Hello. Eu falei hello. Aí beleza, só que em japonês, né, o cara foi parando e tirando foto de tudo. Então ele me passou, parou pra tirar foto. Aí eu devagarzinho peguei e cheguei nele, né? Passei, continuei. De repente ele me passa, hello again. Falei, pô. Aí o cara me passou de novo, foi lá na frente e tirou mais um monte de foto. Aí eu continuei e passei ele de novo. Aí ele olhou pra mim mais uma vez depois, hello again. Eu falei, puta, eu até tirei a foto dele, né? Mas enfim, o fato é que teve um dia que é o seguinte, que eu me vi com raiva. Falei, puta, que merda, eu não consigo andar. E nessa hora, o que aconteceu? A dor aumentou. A dor ficou mais forte ainda. Na hora que eu tava com raiva, a dor ficou mais forte ainda. E por que aumentou? Porque eu perdi o foco da caminhada e comecei a focar no que estava em volta de mim. Comecei a focar no fato das pessoas estarem me passando. E a dor aumentou. Eu falei, não, vou focar em mim. Voltei pra cá e continuei, né? A dor era forte, era. Mas eu comecei a pensar, primeiro, eu não estava numa corrida, meu objetivo era chegar em Santiago, não precisava postar corrida com ninguém, entendeu? E foi aí que, eu tive essa lição assim muito forte. Se você não estiver focado em você, se você estiver incomodado com coisas que estão ao seu redor, você vai ter efeitos colaterais disso. E tudo que muitas vezes a gente tenta controlar, a gente não tem o menor controle. E o fato de você tentar controlar e você não ter controle e depois dar uma merda, é o que vai fazer você sofrer pra caramba. Todas as vezes que eu fiquei com raiva do trânsito, porque puta, vou chegar muito mais atrasado do que eu imaginei, depois que eu parei pra olhar pra trás, eu pensei o seguinte, pô, o pior não foi a hora que eu cheguei. O pior foi a raiva que eu senti por achar que eu tô atrasado. Eu criei o que foi pior. Entendeu? Então hoje eu sempre tenho a seguinte filosofia. As coisas elas nunca são como a gente imagina. Nem pro bem, nem pro mal. Não vai ser tão bom quanto você imagina, mas também não vai ser tão ruim quanto você imagina. Então, quando eu tô no trânsito que eu vejo, puta, tá ferrado, eu vou chegar tarde, vai dar tudo errado. Eu sei que não é tão ruim quanto eu imagino. O que vai ser ruim é a maneira como eu lido a situação. Por quê? Porque é a vida que está no controle, não somos nós. A única coisa que você controla é você mesmo. A outra lição que eu digo muito importante assim, é que a gente tem que se mexer, cara. Isso aqui eu acho que é muito importante para quem desenvolve software também, porque vira e mexe a gente fica paralisado, entendeu? Discutindo como que eu vou fazer, se eu vou fazer isso, eu vou fazer essa, se eu vou fazer... Mas assim, você tem que dar um passo após o outro, né? Você tem que dar um passo... Lá, o bom disso é que eu não tinha escolha, entendeu? Eu tinha que acordar todo dia e andar em média 25 km por dia, então eu não tinha o que fazer. Agora eu tive uma história que aconteceu que foi muito interessante, que teve um dia que eu tava lá à noite, porque andar durante o dia é super bacana, é legal, porque você tem tempo pra refletir, é legal você andar sozinho. Mas à noite você precisa do social, entendeu? Você vai chegar à noite, é legal você trocar ideia com as pessoas, porque as principais perguntas lá é quem é você, de onde você é e por que você tá aqui. Na hora que você pergunta por que você tá aqui, pô, eu conversei com um cara que trabalhava em clínica de reabilitação de mulheres violentadas, conversei com um cara que não falava com a mãe há 15 anos e que era lésbica, ou seja, o cara nasceu por acidente e a mãe não conhecia a filha dele. Eu conversei com uma mulher que ela trabalhava com pacientes que tinham AIDS, né, e ela falava que a carga emocional era muito grande, entendeu? Então assim, é muito legal também porque eu pensava assim, pô, acho que eu sou o menos fudido aqui. Tinha muita gente bem pior do que eu, entendeu? Mas o que acontece? Chegou um dia à noite que eu tava lá e tava chato pra cacete. Eu não tinha encontrado ninguém pra conversar ainda. E eu lembro muito bem que eu sentei num banco, tava sozinho assim, eu falei, eu tenho duas opções. Ou eu continuo aqui no banco e com certeza as coisas vão continuar muito chatas, simplesmente levanto e vou andar e ver o que acontece. Eu falei, não, vou andar. Aí eu peguei e fui conhecer a cidadezinha lá, é tudo vilarejozinho pequenininho, né? Comecei a andar e de repente passei, aí eu escuto uma voz, Beck! Eu olhei pra trás, era uma mulher que virou minha amiga, Andréa, que mora na Bahia, que tava num barzinho com outras 5 pessoas tomando vinho. A gente se encontrou antes, só que não andamos juntos no mesmo dia, mas acabamos nos encontrando na noite. Me juntei a eles, tomamos vinho, conversamos e foi divertido pra caramba, a noite foi muito divertida. Mas isso só aconteceu porque eu fui. O foda é a gente ficar parado esperando que as coisas aconteçam. Se você não der o passo, a coisa não acontece. Né? Agora o interessante disso também é que a gente tem que aprender a admirar a surpresa. Muitas vezes a gente não se mexe porque a gente quer ter o controle e a gente quer saber como vai ser.
Agora, se você aprende a admirar que no final você vai ter uma surpresa, o fato de você se mexer faz com que as coisas elas sejam sempre melhores. Porque se a coisa acontecer do jeito que você imagina, vai ser chato pra cacete. Por incrível que pareça. Né? Às vezes as pessoas elas se colocam na seguinte posição. Ó, eu não vou ter expectativa nenhuma, eu não quero ter expectativa para não me frustrar. Só que aí a pessoa acaba assumindo uma postura muito defensiva. Ela deixa de fazer uma série de coisas para não se frustrar. Acho que tem que ser um pouco diferente. Olha, eu não quero ter expectativa, porque não vai ser do jeito que eu imagino que vai ser. Mas eu vou me mexer. E assim, eu já voltei de lá já faz uns 4 meses. E eu ainda não tive nenhum indício de que essas coisas elas não funcionam. Sabe? Se você realmente assumir que você não tem controle de nada, se você começar a dar os seus passos um atrás do outro, você aprender a admirar que no final vai vir uma coisa boa, simplesmente pelo fato de que você está se mexendo, realmente, na maioria das vezes, vem uma coisa muito boa. Bom, então isso foram algumas das lições que eu tive ali. Aí, tentando conhecer mais sobre esse awareness, como eu não sei exatamente ainda o que é e como passar isso para vocês, eu sei muito bem o que não é e o que eu achava que era lá atrás quando eu vi esse vídeo, quando eu já estava pesquisando sobre o assunto. Tá? Primeiro, não é você observar o que acontece o tempo todo. Não é você tentar ficar, deixa eu ver isso aqui, deixa eu ver aquilo ali, deixa eu ver isso aqui. Sabe por quê? Porque quando você começa a ter essa postura, você chega numa coisa que é o overthinking, que é pensar demais, que é o maior inimigo do awareness. Porque a hora que você pensa demais, já era. É o que vai te bloquear. Você começou a analisar, começou a pensar demais, isso vai te bloquear e você não vai conseguir ter a autoconsciência. Tá? Uma outra coisa que eu particularmente apostava muito no passado, mas hoje minha opinião já mudou um pouco com relação a isso, é esse negócio aqui, ó, conheça a ti mesmo. Isso é necessário. Você tem que conhecer a si mesmo. Mas não é suficiente. Sabe por que não é suficiente? Porque muitas vezes conhecer a si mesmo é um fardo, cara. Sabe por quê? Porque você vai conhecer os seus defeitos. E qual que é o problema? Que na hora que você se vê fazendo uma besteira, você já está fazendo a besteira. Você não conseguiu evitar ela. E sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar com raiva de você mesmo. Por exemplo, eu sei que eu fico com raiva no trânsito, mas eu não consigo controlar. E na hora que você estiver com raiva no trânsito, você vai estar com raiva porque está com raiva no trânsito, e você vai estar com raiva e falar, puta, eu não devia estar com raiva porque eu estou com raiva. Eu estou com raiva porque eu estou com raiva do trânsito. E aí você entra em loop. Entendeu? Então muitas vezes quando você se conhece, porque você conhece suas qualidades e seus defeitos, é uma coisa necessária, mas não é o suficiente para que você consiga viver melhor. Tá? O fato é, eu apostava muito nisso antigamente, no autoconhecimento. Tá? Que ponto que eu estou hoje, que eu quero compartilhar com vocês? É isso aqui. Ó. Seja você mesmo. O conhecer você mesmo é importante para que você possa ser você mesmo. Por isso que ele não é suficiente, é apenas necessário. Né? Só que isso ele apresenta algumas pseudo-armadilhas, esse negócio de você ser você mesmo. Tá? Primeiro, algumas perguntas. Quem você está tentando ser e por quê? Tenta pensar você um pouco sobre isso. Quem você está tentando ser e por quê? Você quer agradar quem? O que você quer provar? Para quem? Agora o legal disso tudo, vou passando mais, dessas 3 perguntas aqui, é que isso não é necessariamente ruim. Você só precisa saber disso e decidir se continua assim ou não. Quando você coloca essas perguntas aqui, por isso que eu chamei de pseudo-armadilhas, você pode olhar e falar, pô, isso aqui tá tudo errado, ninguém pode fazer isso aqui. Mas não necessariamente. Sabe uma coisa que eu aprendi sobre mim? Eu acho, tá? Não tenho certeza disso ainda. Esse negócio de que eu quero provar algo pra alguém, eu tenho a impressão, e eu posso colocar dessa forma, que o que eu quero provar pra minha mãe. Mas eu não fico chegando lá e falando, mãe, eu fiz isso. Não é nada. É uma coisa comigo mesmo e ela não tem a menor consciência disso. Mas eu tenho a impressão disso. Por quê? Por que isso? Porque minha mãe ela sempre foi muito batalhadora. E eu lembro quando eu era criança, minha mãe nunca relou a mão em mim. Só que ela dava uns sermões foda. E eu ouvi isso, sei lá, muitos dias durante a minha vida. E o que ela sempre dizia era, eu faço de tudo para que vocês possam ter a vida que eu não tive. Eu não tive oportunidade, eu não tive educação, eu não tive o que vocês estão tendo. Tudo que eu quero de vocês é que vocês vençam na vida.
E eu me vejo nessa corrida louca para conseguir, para conquistar, para chegar, para estudar. Puta, eu sou autodidata pra caramba, eu me vejo estudando pra caramba. E a única explicação que eu tenho para isso é que isso foi, vamos dizer, implantado na minha cabeça lá atrás. Então assim, talvez eu esteja tentando provar isso para ela. Mas isso é ruim? Não, foda-se. Se eu no final eu conseguir eu ficar bem com isso, ok. Então você só precisa ter a consciência disso para decidir se você continua ou não. Entendeu? Então por isso que eu chamo de pseudo-armadilhas. Você tem que refletir sobre isso e ver. Eu decido, eu continuo ou não. Tá? Você só precisa saber de onde vem o que move você. Alguma coisa move você, provavelmente. Mas de onde vem isso? Bom, o título da palestra é Awareness. O que você está olhando, mas você não está vendo. E o que é foda é que a resposta é muito simples, né? Você. O que você está olhando, mas você não está vendo, é você mesmo. Isso é muito mais difícil do que a gente imagina, né? Tem uma coisa que eu coloquei aqui, isso aqui eu estou usando em tudo quanto é rede social minha aqui, porque eu me transformei isso aqui numa filosofia de vida, cara. Que é: a vida pune quem se engana e presenteia quem é fiel a si mesmo. A gente se engana o tempo todo. O problema é que quando você está se enganando, você não tem a menor noção que você está fazendo isso. E vai chegar uma hora que a vida vai te dar uma rasteira e você vai dar, puta, eu tava como modelo do que eram as coisas, estava errado. E aí você se reconstrói e fala, putz, é aí que entra naquele ponto que eu coloquei aqui. Seja você mesmo. É ser o que você tem que ser. Hoje eu penso assim, eu quero ser o que eu tenho que ser. Agora o foda é que é o seguinte, o que você tem que ser? Muitas vezes a gente não sabe. Tá? Agora a parte do mind blowing aí, pra encerrar. O que acontece? O quantos de vocês estiveram realmente aqui enquanto eu falava? Por onde você esteve? Não fisicamente, né? Levanta a mão aí. Por onde você esteve enquanto eu falava? Provavelmente vocês devem ter ido para diversos lugares. Né? Quem sabe o que é ouvir ativamente? Esse é um exercício que eu estou tentando praticar, mas é difícil pra cacete, cara. Principalmente quando você está numa conversa com alguém, numa reunião. Porque na maioria das vezes, quando você ouve o que o cara está falando, você já está formulando o que você vai falar na sequência. Não é verdade? O tempo todo, velho. E aí um interrompe o outro e, puta, gera problema de comunicação. Ouvir de verdade é uma coisa muito difícil. Mas quem consegue, cara, se dá muito bem. Primeiro porque você consegue construir mais. E segundo porque isso cria uma espécie de... Esse é um ponto importante do carisma. Porque as pessoas, elas adoram ser ouvidas de verdade. Porque o que você vai falar na sequência vai ser algo tão significativo para ela que na hora que você consegue, o cara... Pô, esse cara me ouviu. Tem um fato interessante, que parece que teve uma eleição nos Estados Unidos, sei lá, era dois desses caras famosos aí, e que uma atriz famosa, ela teve a oportunidade de jantar com os dois. O candidato A e o candidato B. Depois entrevistaram ela e falaram, o que você achou do candidato A e do candidato B? Ela falou, o candidato A parecia a pessoa mais inteligente do mundo. O candidato B fez com que eu parecesse a pessoa mais inteligente do mundo. O candidato B ganhou a eleição. Era mais sobre a outra pessoa do que ele mesmo. É uma coisa que a gente está aprendendo aqui com os clientes, né? É mais sobre o cliente do que nós mesmos. Antigamente a gente apresentava o Homes, fizemos uma ferramenta foda no mesmo dia. Hoje em dia é o seguinte, qual é o seu problema? Fala pra mim, compartilha comigo. E se a gente fizer assim, que por acaso não é uma ferramenta? Opa, interessante. Fala demais sobre a gente. Então ouvir ativamente é uma coisa muito difícil. Bom, talvez você esteja aqui agora simplesmente me ouvindo, tá? E se isso aconteceu, essa é a parte boa. Perguntas? Ou a gente vai ouvir aquele silêncio ensurdecedor? Matias, o que você achou, Matias? Cara, eu fiquei viajando com essa. É difícil, né? Porque a gente quer mostrar justamente o contrário, né, meu? Você tem que estar aqui ouvindo o que eu tô falando, são assuntos muito... Não, mas viajando não é que eu não fiquei prestando atenção. Viajando... refletindo na minha vida sobre as coisas. Então. A palestra em si, ela é reflexiva. É muito reflexiva. Você pensar no só que você não para pra ouvir tudo, né? Você acaba já se perdendo.
Porque inevitavelmente você associa com as suas próprias experiências. Né? Exatamente. É foda. Provavelmente a hora que eu mencionei... Na hora. Provavelmente na hora que eu mencionei, você tá querendo provar o que pra quem? Talvez vocês Dá um engasgo. tenham se perguntado isso. Você dá uma engasgada, você começa a pensar um monte de coisa que é importante pra você na sua vida. E aí você começa a ter controle de focar. Acho que uma coisa muito importante, meu, é que a gente tenta medir tudo sobre o ponto do certo e do errado, sabe? E isso eu acho que é uma coisa que tem que parar, sabe? É certo ou errado, é certo ou errado. Não tem certo ou errado. Tem aquilo que vai te levar mais próximo do seu objetivo e aquilo que vai te afastar do seu objetivo, entendeu? Que nem eu falei, às vezes, por exemplo, você acha que alguém que quer ser famoso tá errado? Não, de repente isso é importante pra pessoa por algum motivo. De repente o cara quer reconhecimento. Não é errado desde que ele não vá passar por cima de ninguém para chegar onde ele quer chegar. Entendeu? Desde que ele realmente seja um bom profissional e como consequência ele vai ter isso. Né? Então esse é um problema sério pra gente. A gente tudo julga sobre o ponto do certo e do errado. E às vezes a gente acaba criando um filtro para nós mesmos. Porque se você fizer um julgamento desse, você... Pô, isso é errado. De repente você mesmo se corta, porque você tem a impressão que isso é errado. Só que, meu, se é isso que você quer, foda-se. Principalmente se você entender por que você quer isso. Pô, eu acho que eu quero isso porque isso é importante pra mim. Entendeu? E eu sempre falo assim, a qualidade ou o defeito, ela depende do contexto. Vou compartilhar com vocês uma coisa sobre mim aqui. Quem trabalha comigo sabe isso, e eu posso falar isso porque é verdade. O Marcelo sabe. Eu sou um cara que pensa muito diferente. Eu tenho uma cabeça meio diferente assim, entendeu? Pode parecer uma coisa boa, porra, o cara que pensa diferente. É um fardo, velho. É um fardo. Por quê? Porque imagina o esforço que é você ter que convencer as pessoas que trabalham com você daquele seu pensamento que é não convencional. E isso em praticamente todas as circunstâncias. Falo para as pessoas, pô, eu não aguento mais, cara. Tem hora que eu, não, o que fizer aí tá feito, entendeu? Eu não vou trocar minha opinião não, porque é difícil, sabe? É sempre algo que é não convencional, então é difícil. É um dos motivos pelo qual eu também tô indo pro... Na verdade, assim, eu tô indo pro comercial porque minha vida ela virou assim, ó, de cabeça para baixo, entendeu? Eu tava casado, minha esposa queria cachorro, eu não queria. Tô divorciado, eu vou ficar com o cachorro, vou ficar com a minha casa. Agora você gosta de cachorro. E virar comercial, velho. Não, eu gosto do cachorro. Aliás, o cachorro, velho, eu acho que é um dos poucos momentos em que eu vivo o presente, meu. A hora que eu chego em casa, que eu coloco ele na coleira, eu coloco um fone de ouvido que eu vou fazer Cooper com ele, que eu faço geralmente assim, uns 6 km por dia, é a hora que realmente você consegue esquecer de tudo e tá ali com ele só, entendeu? Eu conversei muito com um médico no Caminho de Santiago. Tô chegando o cachorro. Eu conversei muito com um médico no Caminho de Santiago, um médico do Albert Einstein. E tem uma coisa que ele falou assim, ele é muito filósofo, sabe? A gente foi conversando um dia e meio sobre Schopenhauer, Nietzsche, umas coisas. Ele estudou muito mais. Foi um papo muito zoado. Nós fomos falar de mulher também, tem umas partes. Tem uma parte mais light, entendeu? E ele assumiu uma postura, segundo ele, tá? Perante a vida, que é: pô, eu sou um cara triste, mas eu sou realista, eu prefiro viver a realidade. Pra mim, tudo que as pessoas criam não é do jeito. Eu não acredito no casamento, eu não acredito no amor, eu não acredito em nada disso, e eu assumo, eu sou triste. E aí ele falou assim: sempre tem uma questão, você prefere ser um animal, ser não pensante, né? Um animal feliz ou um ser pensante triste? Pô, eu prefiro ser um animal feliz. Eu sempre falo que nossa capacidade de raciocínio é a nossa maior dádiva, mas ao mesmo tempo a nossa maior desgraça. Porque ela é responsável pela maioria dos problemas que surgem, que simplesmente a gente cria. Entendeu? E eu acho legal compartilhar isso com vocês, afinal de contas são todos desenvolvedores e acho que no dia a dia acontece isso, né? Você está perante a uma decisão em termos de software, do que você vai fazer, do que você não vai fazer. Às vezes você pensa demais, às vezes você projeta demais, você quer ter controle de tudo. Às vezes você só precisa dar um passo após o outro, observar como que as coisas acontecem e ir ajustando. Porque tudo na vida é assim, entendeu? Nós estamos aqui hoje, eu não acredito no, desculpem os mais religiosos, mas eu não acredito no criacionismo, entendeu? Deus fez Adão e Eva. Eu acredito na evolução. Então levou muito tempo para chegar onde está hoje. Entendeu? Software, por que a gente tem que acertar de primeira, se nem Deus acertou? Bom, alguma outra perguntas? Compartilha alguma coisa aí. Assim, no geral, uma coisa que eu peguei, assim, prático mesmo, que eu vejo, pra mim, acho que vão ser grandes amarras é a questão do overthinking. Eu acho que isso daí é
me impede de muitas vezes aproveitar o momento ou poder dar um passo a mais pelo fato do overthinking. Eu fico pensando assim, não, mas pode ir por esse lado, por esse lado, por esse lado. E aí a gente chega também na parte que você falou, né? Sua vida deu um reviravolta, e a parte que é a mudança. Acho que a mudança é o maior medo do humano, né? Porque é um caminho que você não conhece, é um lugar onde você não tem segurança, você não sabe onde você vai estar e como você vai estar. E isso daí eu acho que é algo que eu preciso melhorar e foi bacana, eu tô refletindo pra caramba, minha mente já tá viajando. O overthinking também, eu já peguei várias vezes pensando e repensando em alguma coisa e deixei de viver um momento, sabe? Tipo, uma coisa que eu tenho um déficit muito grande é falar sobre sentimento. Pra mim, pra eu demonstrar, é muito mais difícil. Já aconteceu várias coisas, tem outras histórias muito mais loucas que você contou pra mim. Eu já aconteceu muita coisa comigo, apesar de ser jovem. E isso. Não. Aí o Cadota. Mas dois eu tô só lá. Não, mas por causa disso, eu me fechei bastante em relação a sentimento. Então, quando eu vou falar, por exemplo, uma garota que eu gosto dela, sei lá, né? Pra mim é muito difícil, porque eu fico repensando, poxa, eu gosto mesmo dela? Ou ela gosta de mim também? Se eu falar que, sabe, essas besteiras. Só que aí eu vejo que quem faz isso, tipo, que fala eu te amo no primeiro mês do relacionamento, às vezes ele é mais feliz nem que dure 3 meses um namoro, mas ele foi tão feliz porque ele falou. Foi um momento, né, cara? Porque foi um momento. E eu, que tipo, demoro anos pra caralho. Não, assim, quando fala, a menina já desistiu de ouvir. Mais ou menos isso, entendeu? O que existe de fato é o presente, velho. Essa é a grande verdade. O que existe de fato é o presente. O futuro é uma projeção da imaginação e o passado é a memória, ponto, entendeu? Agora, o problema é que a gente perde boa parte do nosso presente ou pensando no passado ou pensando no futuro. O problema é que chega nesse ponto, né? A gente não vive o presente, quando aquilo vira uma lembrança, a gente vê, pô, a gente tem uma lembrança ruim, não tem uma lembrança boa. Aí a gente vai ver o nosso futuro, fica planejando, não pensa no presente de novo e vai continuar nesse ciclo. Tanto que teve um tempo que eu comecei a adotar a filosofia de Carpe Diem, sabe? Que é curto o dia. Do perfume? Carpe Diem. Que é tipo, curto o dia. E foda-se o que vai acontecer amanhã e foda-se o que aconteceu ontem. Esse Carpe Diem, sabe aquele filme lá do Sociedade dos Poetas lá. Eu acho que no final você falou muito de conhecer a si mesmo, mas então o cara falou no vídeo que é verdade, que é você também saber imaginar o lado do outro, né? Porque a sociedade é cheia de preconceito, é cheia de julgamento. A gente é pronto pra falar, pronto pra julgar, mas a gente é tardio pra ouvir, é tardio pra pensar, se colocar no lugar do outro. A gente não sabe fazer isso. Então, é que nem às vezes o cara falando mesmo, às vezes você vê uma mulher fazendo escândalo na fila do mercado, você não para pra pensar o que ela passou e aí na vida profissional é a mesma coisa. A gente sabe julgar cliente, a gente sabe julgar um parceiro ou qualquer outra coisa. Só que a gente também sabe o que o cara tá passando, a gente não sabe a realidade, a gente também talvez a gente pega nesse ponto, né, de analisar a realidade. Conhecer as suas crenças, cara, é uma coisa importante. Você conhecer as crenças que você tem, e crença assim, tipo, é algo que tá lá enraizado e talvez nem faça tanto sentido. Eu conheci tanto preconceito, assim, eu tinha por isso que o pessoal fala hoje, né? Foi engraçado que esses dias estava o Horácio aí do Rio de Janeiro, e o Horácio tá da Declic desde o início, né? Aí ele chegou pra mim e me cumprimentou, e aí, Beck, e o bebê? Eu falei, cara, tô me separando, velho. Sério? Sério, já faz um tempo e tal. Aí o Rogério falou, você não sabe nem metade da história. Tá se separando, agora ele tem um cachorro, uma coisa eu não vou nem falar aqui pra não ir pro vídeo. E aí o Rogério falou uma coisa assim, e agora tá bebendo cerveja, o Horácio assim, sério? Você tá bebendo cerveja? Eu não acredito nisso. Mas eu tenho uma resposta pra isso, cara. Eu tinha um preconceito com a bebida. E eu sei explicar claramente por que isso acontece hoje. Meu pai não era alcoólatra, não era. Mas teve algumas ocasiões que me marcaram muito quando eu era criança. Uma delas é no campo de futebol, bêbado, brigando e eu embaixo do carro escondido. A outra é eu chegar em casa e ver de longe saindo fumaça de dentro da minha casa porque ele dormiu bêbado no sofá e a comida estava pelo fogo. A comida estava no fogão, entendeu? E aí eu adquiri um preconceito muito grande pela bebida, entendeu? Só que
nesse pouco tempo que eu tô bebendo, ela já me ajudou bastante. Então foda-se, entendeu? E eu descobri vários outros. Quer ver um outro preconceito grande que eu tenho? Gente que usa terno e gravata. Porque eu acho que é muito fachada, entendeu? Porque na época que eu trabalhava na Macromedia, por exemplo, eu ia muito pra evento. E os piores profissionais eram os usos de terno e gravata. Porque os caras não sabiam o que eles estavam falando. Entendeu? Um preconceito muito grande. E assim, e aí porra, velho, aconteceu uma coisa muito embaçada uma vez. Uma vez a gente tava indo numa reunião com um parceiro que eu não conhecia ainda. Tava eu e o Fulvio, que trabalhava aqui. Porra, eu fui assim. Aí eu cheguei, cumprimentei o cara fez assim, olhou pro Fulvio e falou assim, ele vai assim na reunião, na minha frente. Eu falei pra ele assim, ó, eu não tô aumentando que nem o Nelson Rubens, eu falei literalmente assim pra ele. Eu falei, cara, eu não sei por que você tá preocupado, o que importa é o que eu vou falar lá. E quando eu começar a falar, eu te garanto que ninguém vai nem reparar a roupa que eu tô usando. Engoliu seco. Falou o que quis, ouviu o que não quis. Aí ele se ferrou comigo, porque aí eu tenho uma característica, eu sou muito confiante. Só que aí aquele negócio, qualidades ou defeitos depende do contexto. A confiança é uma qualidade minha. Dependendo do contexto, ela vai aparecer bem. Em outros contextos vai aparecer com puta de um defeito. Por quê? Porque eu já fui chamado de arrogante por muita gente. Assim, na frente. O cara me chamou pra conversar e falou, eu acho que você é arrogante. Entendeu? É por quê? Por causa da confiança. Falou, não, pode deixar aqui comigo que eu resolvo. Faz assim que eu garanto. Entendeu? Em um determinado contexto é uma qualidade. Em outro contexto é um defeito. Entendeu? Então, se você conhecer as suas crenças, saber que você se comporta de uma determinada maneira por causa de uma coisa que você assumiu como verdade, é uma coisa que aos poucos, quando você vai descobrindo, você é capaz de desconstruir. Puta, velho, e assim, por mais que eu seja um cara que estuda, autodidata, que teria tudo pra não ser preconceituoso, eu descobri que, nossa, eu tenho muito preconceito. Todo mundo faz. Muito preconceito. É assustador. É assustador. Beleza? Mais alguma pergunta? Acho que deu tempo aí, né? Fechou? Obrigado, galera.